A escuridão se instalava lentamente em um pequeno vilarejo no interior de Minas Gerais. O cheiro de terra molhada e folhas secas permeava o ar fresco da noite. Eu estava a caminho da casa da minha avó, uma velha construção de madeira que rangia a cada passo meu. A cada estalo do assoalho, sentia um arrepio na nuca, como se algo ou alguém estivesse me observando. "Você não deveria estar aqui à noite", disse uma voz baixa e rouca, interrompendo meu pensamento. Era o velho seu Joaquim, sentado à porta de sua casa, com um olhar preocupado. Ele sempre falava sobre a lenda do lobisomem de Minas. Segundo ele, alguém na aldeia tinha sido amaldiçoado, e a cada lua cheia, o monstro se libertava. Mas naquela noite, a lua estava escondida atrás de nuvens densas, como se o céu também temesse o que poderia acontecer. Segui adiante, e quando cheguei à casa da minha avó, o cheiro de mofo tomou conta de mim. As paredes estavam cobertas por manchas escuras, e a luz fraca da lanterna não conseguia penetrar a escuridão que parecia viver ali. O silêncio era absoluto, exceto pelo som de um relógio antigo, que ecoava no fundo, marcando o tempo com uma cadência lenta e pesada. Enquanto explorava os cômodos, percebi uma porta entreaberta no final do corredor. O ar estava gelado, e um leve cheiro de ozônio pairava, como se algo sobrenatural estivesse prestes a acontecer. Ao empurrar a porta, um rangido agudo se fez ouvir, e uma onda de frio atravessou meu corpo. O que encontrei do outro lado era uma sala de estar empoeirada, cheia de móveis cobertos por lençóis brancos. No centro da sala, havia um espelho grande, com moldura de madeira entalhada, que refletia não apenas minha imagem, mas algo mais. Por um breve instante, vi uma sombra se mover atrás de mim. Eu me virei rapidamente, mas não havia ninguém. O silêncio se tornou ensurdecedor, e meu coração batia descompassado. Como se o universo estivesse conspirando contra mim, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um amigo. "Cuidado com o que você procura. O que se esconde na escuridão pode não ser o que você imagina." O arrepio na minha nuca voltou, e eu me perguntei se alguém sabia sobre a lenda do lobisomem, que eu ignorava. Resolvi sair da casa, mas quando fui em direção à porta, ela se fechou com um estrondo. A madeira rangia sob a pressão, e o cheiro de mofo se intensificou. Olhei para o espelho novamente, e desta vez a sombra estava mais clara. Era uma figura alta, com olhos brilhantes, observando-me intensamente. As palavras de seu Joaquim ecoaram em minha mente, e pela primeira vez tive certeza de que a lenda era verdadeira. Com um impulso de adrenalina, comecei a procurar uma saída. O peso do silêncio se tornava opressivo, e a cada passo que eu dava, o chão parecia se inclinar sob meu peso. O relógio no fundo continuava a marcar o tempo, mas meu coração pulsava como um tambor. Parei em frente ao espelho novamente, e a figura estava mais perto agora. Eu podia sentir seu hálito gélido na minha pele. O que era aquilo? O que ele queria? O medo se transformou em uma urgência desesperada. "Sai!" gritei, mas a voz não saiu. Ao invés disso, uma risada baixa e macabra ecoou pela sala, como se a própria casa estivesse zombando de mim. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto, misturando-se ao suor que escorria pela minha testa. Então uma porta ao lado se abriu lentamente, revelando uma escada que descia para a escuridão. Parecia uma escolha entre a morte certa ou o desconhecido. Foi quando uma luz fraca apareceu, e uma figura de mulher emergiu da escuridão. Ela era pálida, com olhos vazios e um sorriso que não chegava aos lábios. "Você não deveria estar aqui", sussurrou ela, enquanto gesticulava para que eu a seguisse. Meu corpo reagiu antes da minha mente, e eu a segui, ciente de que estava descendo para o inferno. A cada passo, a atmosfera se tornava mais pesada, e o cheiro de podridão era quase insuportável. O eco de passos atrás de mim sugeria que eu não estava sozinho. O que mais havia nas sombras? Quando finalmente chegamos ao fundo da escada, a mulher desapareceu. Eu estava em uma caverna,
com paredes úmidas e gotejantes. O som da água pingando ecoava pelo espaço e o ar estava impregnado de um cheiro metálico. Uma luz tênue iluminava algo no centro da caverna. Era um altar coberto por inscrições antigas e crânios de animais. No centro, um objeto brilhante, que parecia pulsar como um coração, chamava minha atenção. Era o talismã que os aldeões mencionavam, a chave para a maldição do lobisomem. Enquanto me aproximava, uma sombra se projetou sobre mim. Era a figura que havia visto no espelho, agora mais próxima do que nunca. Eu sabia que a única chance de escapar era enfrentar meus medos e descobrir a verdade por trás da lenda. A figura avançou. "Você não pode escapar da sua própria sombra", disse ela, e naquele momento percebi que a lenda não era apenas sobre o lobisomem. Eu estava prestes a descobrir algo muito mais profundo. Com um grito primal, eu me virei e corri de volta para a escada, mas o caminho de volta estava mudando, como se a própria caverna estivesse viva. O eco de risadas e uivos preenchia o ar, e eu sabia que precisava encontrar uma saída antes que a noite acabasse e o mal se libertasse. Ao chegar ao topo da escada, a porta se fechou e eu fiquei preso. O que eu fiz para merecer isso? A escuridão se aproximava e a única coisa que restava era a luz fraca da lanterna que piscava. Senti que o tempo estava acabando. O que era real e o que era ficção? O que a lenda realmente escondia? A resposta poderia estar logo atrás de mim, mas a coragem me abandonava. Quando a porta finalmente se abriu, a visão que me aguardava do outro lado era mais aterrorizante do que qualquer pesadelo. Eu não sabia se ainda estava sonhando ou se a realidade tinha se tornado um pesadelo absoluto. A última coisa que vi, antes de o mundo ao meu redor escurecer, foi o reflexo de minha própria face, distorcida e cheia de terror, como se a lenda tivesse decidido que eu era o próximo a ser escolhido. E naquele instante, percebi que, na verdade, eu já fazia parte da história. Você se arriscaria a entrar na casa da sua avó, se soubesse da lenda? Quais segredos você encontraria nas sombras?